Hey! Boa noite! Sou o pastor Eloy, sou pastor aqui na Onda, na igreja local aqui, lidero a galera do Nil. Cadê? A gente combinou isso antes, tá? Só para ficar claro aí. Cara, eu tenho aí 19 minutos e 35 segundos para compartilhar algo com vocês. Eu quero falar primeiro que eu sou um amante de matemática. Quando eu estava no ensino médio, há uns 15 anos atrás, sou velho, cara, eu adorava fazer exercícios de matemática. E hoje aqui eu vou pregar sobre artes. Então eu fui pesquisar, fui orar, fui ler, fui atrás desse assunto, cara, e eu fiquei muito contente, muito feliz com aquilo que Deus me falou sobre esse assunto. Então quero mergulhar nesses próximos 19 minutos com vocês nesse assunto. Então abre tua Bíblia em Atos, capítulo 17, versículo 16. Atos capítulo 17, versículo 16. Vamos que vamos. Atos 17, 16 diz o seguinte: enquanto esperava por eles em Atenas, Paulo ficou profundamente indignado ao ver que a cidade estava cheia de ídolos. Paulo então estava na sua viagem missionária e aí ele chega até Atenas. Não sei se você sabe, mas Atenas, ela era um centro cultural. Muitos filósofos moravam lá, ela era um centro do pensamento filosófico, ou seja, rica em cultura. Paulo chega naquele lugar e ele vê o quê? Ele vê um monte de ídolos espalhados pela cidade. Imagina que Paulo entrou na cidade e ele já começou a avistar os ídolos. E sabe, esses ídolos, eles são, não sei se você já pesquisou sobre isso, mas eles são um tipo de escultura. Um tipo de escultura que era colocado nas cidades e representavam deuses que na verdade são deuses falsos. E todo ídolo ele é a representação do que as pessoas acreditam ser Deus. Então elas representam, através de uma obra de arte, elas personificam a divindade achando que aquilo é divindade. Então Paulo chega naquela cidade, ele vê um monte de ídolo, e ele pôde ver isso porque artistas construíram e fizeram, e elaboraram e criaram aquela obra ali. A continuação do texto diz assim: por isso, por esse motivo, pela idolatria que ele via, discutia na sinagoga com judeus e com gregos tementes a Deus, bem como na praça principal, todos os dias, com aqueles que por ali se encontravam. Ou seja, Paulo ele foi primeiramente num contexto religioso, foi na sinagoga, e lá ele encontrou os judeus, lá encontrou os gregos tementes a Deus, ele discutiu, ele argumentou sobre aquele assunto com aquele povo. Mas não contente, Paulo também foi para a praça, ou melhor, foi para a praça pública. Ele foi para um lugar público onde acontecia um debate, onde aconteciam discussões. E chegando lá, o texto continua dizendo: alguns filósofos epicureus e estoicos começaram a discutir com ele. Alguns perguntavam: o que está tentando dizer esse tagarela? Outros diziam: parece que ele está anunciando deuses estrangeiros, pois Paulo estava pregando as boas novas a respeito de Jesus e da ressurreição. Então o levaram a uma reunião do Areópago, onde lhe perguntaram: podemos saber sobre esse novo ensino que você está anunciando? Você está nos apresentando algumas ideias estranhas e queremos saber o que elas significam. Todos os atenienses e estrangeiros que ali naquela cidade viviam
não se importavam com outra coisa senão falar ou ouvir as últimas novidades. Então Paulo está nesse contexto público, debatendo, discutindo, argumentando com aquele povo. Por quê? Porque Paulo percebeu que algo de errado não estava certo. Ele olha para aquela cidade e ele vê idolatria. E Paulo, como um pregador do evangelho, ele fala: eu tenho uma missão nesse lugar. Ele vai até na sinagoga, discute com a galera, mas ele também vai nas praças públicas. E ele começa a apresentar para as pessoas a verdade do evangelho. Ele vai pregando a verdade do evangelho, aqueles caras de alguma forma eles se interessam. Porque eram pessoas que viviam de discutir ideias, que viviam de discutir filosofias, ideologias para viver. E eles chamam Paulo para um contexto mais formal. Eles levam Paulo para o Areópago. Era um lugar onde eles debatiam questões políticas e questões religiosas. Eles queriam ouvir Paulo, o que Paulo tinha a dizer. Sabe, Paulo, ao entrar nessa cidade, ele discerne a cultura daquela cidade a partir das obras de arte espalhadas pela cidade. E ele começa a trocar ideia com esses filósofos da praça, e ele começa a perceber que ele entendia que aquelas manifestações artísticas partiam de um entendimento e de um conhecimento equivocado acerca de Deus. Ou seja, as pessoas eram interessadas em informações, elas eram interessadas em toda a linha filosófica que aparecia diferente. Eles eram interessados em conhecimento, buscavam informações, mas eles não conheciam uma verdade para a vida deles. Eles tinham muito conhecimento, mas eles não tinham o principal do que se precisa para viver. Então Paulo ele discerne a cultura daquele lugar a partir da arte. A arte e a cultura eles sempre andaram juntos, sempre tiveram uma ligação íntima. Porque de alguma forma, toda mudança cultural, ela desemboca nas artes. A arte é como se fosse um para-raio de toda mudança cultural. Existiu na década de 60 um evento de música chamado Woodstock. Você já ouviu falar nisso? Alguém já ouviu falar em Woodstock? Os mais novos talvez não, mas os mais antigos como eu, já ouviram falar no Woodstock. Ele aconteceu na década de 60, cara. E o Woodstock foi um evento que patrocinava a paz. Por quê? Porque naquele contexto americano, as tropas americanas estavam invadindo, estavam em guerra, e aí eles fizeram uma resposta cultural a essa guerra e eles criaram o Woodstock. E foi feita uma música para representar aquele sonho de sociedade alternativa que eles tinham. E nessa música, cara, a história da música conta que um personagem, ele era chamado de Filho de Deus. Olha só, o personagem da música era chamado de Filho de Deus, e ele estava indo para o Woodstock, e eu vou ler aqui a citação, estava a caminho do festival, e ele responde assim, que ele voltará para a terra que liberta a sua alma. Ele foi perguntado por que ele estava indo para aquele lugar, ele falou: eu vou para a terra que liberta a minha alma. E o refrão da música diz bem assim, ó: somos poeiras estelares, somos como ouro, somos carbono de milhões de anos e temos de conseguir voltar para o jardim. Cara, eu não sei se você percebeu essa letra de música, mas ela fala: somos como as estrelas, somos como ouro, ou seja, somos algo importante. Mas de alguma forma, alguma coisa deu errada, e a gente precisa voltar para o jardim. E com certeza essa música, cara, não estava conduzindo as pessoas a uma conversão em Jesus, a se converter a Jesus,
Mas com certeza essa música estava admitindo a necessidade de uma renovação espiritual. E do lugar onde eu li isso aqui, cara, dizia que a igreja estava enclausurada em templos, cantando hinos de louvores somente. Não que ela não deva fazer isso, mas existe lá fora, está sendo propagado uma cultura caída através das artes, e não existe uma contra-resposta disso. E eu não sei você, cara, mas eu percebo que existe uma escassez de cristãos artistas. Não vou falar aqui artista cristão, porque daí você vai pensar que existe música cristã. Aí você vai pensar que existe, sei lá, CD cristão. E na verdade, cara, existe cristão que é artista. Primeiro ele é, depois aquilo que ele faz. Ok? Mas existe uma escassez de cristãos artistas inserido nessa esfera de debate cultural, se apresentando por meio das artes. Existe uma escassez nos dias de hoje. A pergunta é, por que existe essa escassez? E talvez essa é a pergunta que você não saiba responder. E talvez essa é a pergunta que talvez o teu líder não sabe responder. Talvez essa é a pergunta que o teu pastor não sabe responder. E essa que é a pergunta que talvez não tenha resposta nos nossos dias de hoje. Por isso a escassez. E aí eu quero abrir aqui uma linha do que eu entendo e do que eu entendi de Deus a partir disso. Paulo era um cara que conhecia profundamente a cultura grega. O nome dele era Paulo ou Saulo de Tarso. Por quê? Porque ele nasceu em Tarso. E Tarso também era uma cidade grega desenvolvida culturalmente. E esse cara manjava de cultura grega, ele manjava de arte, ele consumia cultura, ele consumia arte, ele era um crítico da arte. O texto de Atos 17, versículo 28 diz assim: pois nele vivemos, nos movemos e existimos. Paulo falando, como disseram alguns dos poetas de vocês, também somos descendência dele. Talvez a gente não participa, é escasso a presença cristã nesse meio artístico, porque nós somos pobres culturalmente falando, nós não conhecemos arte. Talvez nós sejamos até medíocres nesse assunto. Por que nós não consumimos arte então? Por que nós não somos conhecedores da cultura? Agora presta atenção numa coisa: criação, queda, redenção. Criação, queda e redenção. Sabe por quê que muitas vezes nós não consumimos arte na nossa vida? Porque nós acreditamos talvez que o início para todas as coisas é a redenção. Deixa eu explicar isso, cara. Talvez o teu amigo venha e mostre para você uma música, ou ele entregue um livro na sua mão, ou ele convida você para ir numa peça teatral, e a primeira pergunta que você faz é: esse autor é cristão ou não é? Ou você pergunta assim: esse músico, ele nasceu de novo ou não? Mas essa peça, ela é cristã ou não é? O diretor dela é cristão ou não? O diretor desse filme, ele é cristão ou não? Ele nasceu de novo ou não? E aí, se ele não nasceu de novo, você simplesmente descarta e joga no lixo a obra que ele criou. Mas deixa eu falar uma coisa, cara. Gênesis, capítulo 4, versículo 17 diz o seguinte: Caim teve relações com a sua mulher, e ela engravidou e deu à luz Enoque. Depois de Caim, fundou uma cidade, a qual deu o nome de seu filho Enoque. A Enoque nasceu Irade, a Irade Meujael, a Meujael Metusael, e Metusael Lameque. Lameque tomou duas mulheres, uma chamava-se Ada e outra Zilá.
Ada deu à luz Jabal, que foi pai daqueles que moram em tendas e criam rebanhos. O nome do irmão dele era Jubal, que foi o pai de todos os que tocam harpa e flauta. Ou seja, Jubal não era um cara renovado espiritualmente, não era um cara que tinha nascido de novo, mas ele tinha nele dom artístico, porque o dom artístico é dado na criação. O dom artístico é dado na criação. Sabe o que nos é dado na redenção? Uma nova mente. A mente de Cristo nos é dada na redenção. Não é o nosso corpo que é redimido, é a nossa mente. E Paulo mesmo fala: transformai-vos pela renovação da sua mente. A cultura fala de conhecimento, de informações, de filosofias, ideologias. Ela fala de conhecimento, mas nós temos a mente de Cristo e nós falamos da sabedoria proveniente da mente de Cristo. Mas aí você pensa assim, de modo arrogante: não, esse artista, ele não tem nada a me acrescentar. Porque o que teria alguém espiritualmente morto a me acrescentar? E simplesmente nós deixamos de lado a arte. Nós simplesmente descartamos a arte. Nós simplesmente não falamos sobre esse assunto. Porque nós muitas vezes somos ignorantes na nossa mente acerca da importância das artes. E ela nos coloca dentro de um debate, cara. A arte nos coloca dentro de um debate. Nós somos redimidos no nosso modo de pensar, mas nós somos chamados por Deus, sim, para estarmos num contexto de debate cultural. Você que é artista, cara, talvez você deixou o teu sonho morrer um dia. Talvez um dia você sonhou em ser um ator, mas aí você pensa: cara, nunca ninguém ia compreender a minha profissão. Talvez você já pensou em gravar um CD, mas não é um CD gospel, não é um CD que, enfim, fale palavras cristãs. Não, é uma música inteligente, uma música de sabedoria. Mas você deixou morrer esse sonho dentro de você, porque nem você, nem ninguém ao seu redor compreende que Deus nos deu dons artísticos e que Ele quer que nós manifestemos a mente dele através dessas artes, para chamar as pessoas à consciência daquilo, e de alguma forma fazer as pessoas pensarem sobre aquilo que elas estão consumindo. Talvez na sua cabeça, artista, você que nasceu de novo, você que é cristão e que tem dom artístico, talvez a luta na sua mente é: cara, será que usar o meu dom para a glória de Deus é só fazer música religiosa? É só tocar dentro da igreja? É restringir-me a um mercado religioso, a um mercado gospel? Será que é isso só? E aí eu te falo, cara, que não é só isso. Katy Perry, Whitney Houston, Stevie Wonder, James Brown, Ray Charles, Michael Jackson, Elvis Presley, Bob Marley, Dinho dos Mamonas Assassinas, Whindersson Nunes, Danilo Gentili, foram caras, pessoas, artistas que nasceram na igreja e que tinham um dom para servir a Deus, mas que foram simplesmente deixados de lado, não foram patrocinados, não existia revelação sobre a vida deles, para que eles pudessem ser usados poderosamente por Deus com o dom que eles têm, com o dom que eles receberam de Deus. O que seria Bob Marley tocando um reggae, aí fora, falando da sabedoria que provém da mente de Cristo? O que seria o Danilo Gentili entrevistando as pessoas? Será que o Dinho dos Mamonas Assassinas teria morrido? Sei lá, mano. Mas é muito talento desperdiçado. Talvez é muita gente que foi simplesmente espremida dentro da igreja, o seu dom foi sufocado. E esse muitas vezes é o discurso da igreja, cara.
E muitas vezes a igreja oprime os artistas. Como por exemplo a nossa irmã que vai no Lollapalooza e a igreja cai matando em cima. É uma compreensão que a igreja precisa se libertar em primeiro lugar. E que você, artista, você precisa ser encorajado por Deus. Cara, você precisa se levantar hoje. Você precisa se levantar hoje, cara. Porque Deus não te deu esse dom, talvez, para você servir só na igreja. Mas talvez Deus levanta algumas pessoas hoje aqui, para servir lá fora. Para participar desse debate, como Paulo participou. Para pegar a sabedoria que vem de Deus, não de uma forma simplista, mas de uma forma poética, de uma forma artística, de uma forma inteligente, de uma maneira que impressione as pessoas. Porque pelo fato de a gente só fazer arte para dentro da igreja, muitas vezes a gente joga a qualidade lá embaixo, e não compete com o pessoal lá fora. E para me encerrar aqui, eu vou ler uma citação de um livro de um cara chamado Steve Turner. O livro dele se chama Cristianismo Criativo. E ele disse assim, visto que o trabalho que levava o título cristão muitas vezes era precário em termos de qualidade e simples em termos de compreensão, o cristianismo, por implicação, parecia insípido e desinteressante. E a pergunta que ele faz é: quão grandioso é esse Deus que permite que um trabalho desse o represente? Sabe, cara, Deus, eu tenho convicção disso, que Deus hoje está despertando no coração de algumas pessoas o sonho que talvez você teve lá de infância, mas que foi sufocado. O sonho que você teve lá quando você começou a servir na igreja e você começou a desenvolver o teu dom, mas alguém sufocou ele, alguém matou ele. Mas eu quero falar para você, cara, que Deus quer levantar você. Deus quer levantar você como um músico. Deus quer liberar sobre sua vida dom, sabedoria, para que você crie obras de arte que vão chamar a atenção do mundo, que vão ser premiados nos maiores prêmios que esse mundo pode dar. Como é lindo ver, por exemplo, a Hillsong ganhando prêmio no Grammy, cara. É isso. As artes servem para apoiar a igreja, servem, mas elas servem também, cara, para trazer a consciência das pessoas a pensarem e a se depararem com a sabedoria de Deus que provém através de um artista espiritualmente inspirado, cara. Eu quero fazer um convite e orar com você, velho, para encerrar. Quero pedir que você feche seus olhos no seu lugar agora. Se você é alguém que tem convicção de um dom artístico, e isso envolve teatro, isso envolve música, isso envolve artes cênicas, artes plásticas, literatura, poesia. Se você crê que Deus quer te usar nessa área, velho, eu quero pedir que você se levante no seu lugar, eu quero orar por você. Fique de pé no seu lugar. O que Deus está falando hoje aqui não são mais palavras. Deus talvez está mudando o seu destino hoje. E talvez Ele está curando uma frustração antiga, velho. Paulo foi chamado de tagarela. Por quê? Porque as artes e a cultura desse mundo tenta tirar Deus da jogada. Mas nós, inspirados por Deus, vamos colocar Deus na jogada. Pai, em nome de Jesus, em primeiro lugar eu te peço, cura a nossa mente ignorante, cura a nossa mente que não aprendeu ou que não tem entendimento. Espírito de Deus, que não ouçamos mais se é pecado fazer tatuagem ou não, se é pecado ouvir música secular ou não, que a igreja amadureça. Espírito de Deus nos dê maturidade, nos faz homens e mulheres, pessoas
que consomem a arte, criticam a arte, aprendam com os outros, e que de modo espiritual, inspirado por Ti, possam de forma sábia, criar obras de artes a partir de hoje. Que aqui nessa conferência dessas pessoas que estão de pé, o Senhor levante elas e leve elas a desenvolverem o seu dom e a aperfeiçoarem suas mentes baseado na sua mente, Jesus. Abençoe essas pessoas, Pai, com entendimento, sabedoria, talentos e dons aprimorados, para que eles possam construir, criar obras de arte, para que você seja glorificado e a admiração desse mundo aponte para você. Nós te pedimos isso, Senhor. Abençoe essas pessoas. Nós oramos assim, no nome de Jesus. Amém. Amém. Dê uma salva de palmas para Deus. Tamo junto. Deus abençoe vocês. Até a próxima.